Hello, hello! Olá, pessoal! 18 horas! Tava ansiosa para essa hora chegar. Esperar o pessoal entrando aí. Quero saber como é que tá. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho aí com o som? Vamos entrando, pessoal! Essa live hoje tão gostosa aqui, que nós vamos ter com o Maurício da MC Graduation. E eu já vi que ele já entrou aqui e nós já vamos colocar ele, eu já vou chamar ele pra gente não perder tempo nessa live, porque nós temos muitos assuntos para tratar nessa live aí. Mas só me diz, o som tá bom? Estão me enxergando bem? Daqui a pouco eu vou pôr óculos, porque eu não enxergo, pessoal. Eu fico aqui tentando, mas eu não consigo. Mas eu vou chamar já o meu novo parceiro aqui do Bate-Papo em Orlando. Estamos aí ansiosos, estávamos batendo um papo antes da live. Aí eu falei, ai, que vontade de começar essa live logo. Esperar ele entrar. Ei! E aí, Maurício? E aí? Tudo bem? Opa, deixa eu só arrumar o meu vídeo aqui. Deixa eu só dar uma... Tirar aqui. Deixa eu ver. Opa. E aí, pessoal? Boa noite a todos. Bom, vamos já começando, conversando nessa live, se apresentando, porque tem tanto pessoal aí da MC Graduation quanto do Bate-Papo em Orlando nessa live. Então, eu vou me apresentar primeiramente, abrindo a porta da minha casa do Bate-Papo em Orlando, convidando a MC Graduation para sentar no lugar especial hoje aqui com a gente. E depois o Maurício vai se apresentar, tá bom, Maurício? Claro. Então tá bom, eu sou a Luciana, eu moro em Orlando há 4 anos, agosto vai fazer 4 anos que eu moro em Orlando. E o nosso canal aqui do Instagram, a gente fala sobre vir para Orlando, realizar o sonho de passear nos parques, conhecer a cidade. E no cenário dessa pandemia aí, nós tivemos que reinventar o assunto, porque as pessoas estavam, sim, perguntando de outras coisas fora parque. E aí surgiu muita questão de como era estudar nos Estados Unidos, como era vir morar aqui como estudante. E aí eu fiz uma live contando no intercâmbio, sobre intercâmbio, né? Que ele pode ser um sonho, ele pode ser um pesadelo. Porque a gente já viu vários cenários aqui de pessoas que vêm numa circunstâncias e acaba que vive se enrolando aqui, né? E vira um pesadelo. E aí eu citei na nossa live a MC Graduation, porque a minha filha, nós tivemos a motivação dela vir estudar aqui através do tênis por causa da MC Graduation. E aí a gente começou a bater um papo, eu e o Maurício, e fechamos então essa parceria para falar para vocês aí sobre o que é intercâmbio, como se faz intercâmbio, mas com quem entende. E quem entende, agora eu vou te dar a vez, é o Maurício da MC Graduation. Ah, valeu, Luciana. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com o Bate-Papo em Orlando e com a sua audiência, com a minha também, e poder passar informações para o pessoal. Eu acho que vamos poder compartilhar um pouco da experiência nossa aqui, do que precisa fazer, do que não se deve fazer, e como você mesma falou, para que não seja um pesadelo, né? É importante você contar com as pessoas certas, que possam que tenham credibilidade e responsabilidade nesse ramo, porque a gente sabe que são os filhos, né? Tem muito pai aqui assistindo, eu tenho certeza também. E, bom, falando da minha experiência, tá? Sou o Maurício, como você apresentou, sou o diretor fundador da MC Graduation, empresa que eu fundei em 2008, que é uma empresa especializada em mentoria para quem quer fazer faculdade nos Estados Unidos. Como você falou, né? Exclusivamente para Estados Unidos, a gente preferiu definir um nicho, trabalhar apenas com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é o país que mais oferece bolsa para estrangeiro, os Estados Unidos também tem bolsa para atletas, a gente trabalha muito com atletas, tenistas, jogadores de futebol, vôlei, natação, golfe. Aí já seria para quem tem nível competitivo, mas a gente trabalha muito com quem também tem inglês básico, eu sei que devem vir perguntas aí sobre o inglês. E também trabalhamos com bolsas acadêmicas, que são aqueles
estudantes que têm notas bastante altas e às vezes jogam esporte por hobby e não querem jogar competitivamente na universidade, né? Aham. E falando um pouquinho da minha experiência com os Estados Unidos, é bastante longa, tá? Eu comecei a jogar tênis com 8 anos de idade, adquiri um bom nível esportivo. Aí com 15 anos eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu fui para Atlanta. Eu fiquei 6 meses com um treinamento de tênis e eu não falava nada de inglês, na verdade. Era aquele inglês que era só how are you e acabou, né, com o técnico. Ficava todo envergonhado porque não falava nada, não tinha condições de ter uma comunicação. E era chato no começo. Mas aí fui aprendendo rápido, sem vergonha de falar. Acho que muita gente que deve estar assistindo aqui vai assistir, deve ter essa preocupação do inglês, né? Mas quando você é colocado na fogueira ali, você é obrigado a se virar. Quantos anos você Então, tinha? essa primeira Quantos anos você experiência. tinha, Maurício? Desculpa. Então, Luciano, eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. Eu já tinha ido algumas vezes antes a passeio, para Disney e tudo, mas sozinho mesmo, com 15 anos, tá? Que eu fui para Atlanta e, na verdade, eu fui visando evoluir no tênis e aprender inglês. Então, assim, principalmente na parte do inglês, foi fundamental, né? Foi algo que ajudou bastante. Aí eu voltei para cá com 16 anos, aí continuei estudando inglês, treinando tênis, que eu sempre joguei competitivamente a nível estadual, nível nacional, internacional, até um pouquinho. Não era nenhum fenômeno, tá? Mas assim, jogava um bom nível de tênis, treinava 4 horas por dia, tudo. E aí, com 16 anos, eu decidi fazer um intercâmbio de um mês em Los Angeles, numa faculdade. Porque de tanto que eu amolei meu pai, que eu tinha gostado tanto de O fazer um sonho da intercâmbio de galera, é 6 o sonho meses. da galera, né? Ir pra esses Aí, lados. aí segunda vez foi Los Angeles, né? Que é um lugar espetacular que todo mundo quer, né? Aí fui, fiquei um mês dentro de uma universidade, a California Northridge, né? State. E fiz só inglês, na verdade não fiz esporte. Eu estudei inglês de manhã e à tarde, preparatório até para o TOEFL já, isso no segundo ano do ensino médio. Aham. Aí voltei para o Brasil, continuei jogando campeonato, jogava brasileiro, tudo, jogava internacional na América do Sul. E quando chegou os 18 anos, eu tinha aquelas 3 famosas opções de quem é estudante atleta, né? Ou ficar no Brasil fazer uma faculdade aqui, ou tentar o profissional, que eu me via um pouquinho longe, tinha bastante pé no chão na época, até porque é caro, né? Investir no esporte profissional, sem patrocínio, essas coisas. E tinha a opção de fazer faculdade nos Estados Unidos. E na minha época, quando eu fui em 2001, não era tão propagado assim, né? Na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos, assim, era uma coisa que era super pouco divulgado. No entanto, que os vídeos que eu mandei para treinador era fita VHS, assim, para você ter uma ideia, demorava para chegar, né? Mas eu tinha um nível de inglês muito bom, fui muito bem no TOEFL, eu estudei para o TOEFL, eu fiz uma rotina boa, que eu treinava um período, estudava outro. Me preparei bem para o TOEFL, fiz o SAT, a gente já fala um pouquinho das provas, né, É, pro porque pessoal aí. essas palavras TOEFL, SAT, o pessoal tem muita gente que nem imagina o que que é isso, né? Exato, já vamos entrar nos pré-requisitos já. E aí eu acabei conseguindo várias propostas de bolsa através do esporte mesmo, né, não que não dê para ir academicamente, a gente também vai falar sobre acadêmico, mas eu fui mais pelo tênis mesmo, com bolsa esportiva. Fui para a Divisão 1, fui para a University of North Carolina, Wilmington. Eu tive proposta para ir para o Alabama, para ir para West Florida, em Pensacola, North Florida, Winthrop, em South Carolina. Eu, na época, eu ia para qualquer uma, sendo bem sincero para você. Para mim não tinha diferença. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu queria ir. Não importava se Tennessee, se era Mississippi, todas eu achava lindo, assim, eu via os sites, ficava namorando os sites, Aham. né, olhando e queria, o meu negócio era ir para os Estados Unidos, assim, eu fui feito para isso na época, não tinha outra possibilidade a não ser ir para os Estados Unidos, estava fora de cogitação fazer faculdade aqui no Brasil, para mim. Aham. E aí fui, no entanto que quando eu cheguei lá na Carolina do Norte, já foi o melhor semestre, foi o primeiro e o último, eu falo, porque o primeiro eu já estava super bem adaptado para fazer amizade, eu tinha inglês fluente, já estava indo bem, né? Já me adaptei super fácil. Então a gente sabe que tem gente que tem mais dificuldade. Eu já sabia da comida,
né? Porque no high school você sabe aquele bandejão, que o milho não é tão gostoso, o feijão é mais doce, o arroz não tem gosto. Isso tudo eu já tinha passado, na verdade, né? O frio. Então, para mim foi bem tranquilo. O primeiro semestre cheguei super bem. Aí aproveitei pelos 4 anos da faculdade, me formei em comunicação e trabalhei durante as férias também. A gente pode falar um pouco mais sobre os empregos no campus, que eu imagino que deva ter perguntas aí sobre trabalho. E aí me formei em 2005, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar desde então com mentoria para a Universidade Americana. Então eu comecei trabalhando com tênis, futebol, daí foi ampliando, natação, aí acadêmico começou também, então a gente tem muito clientes do acadêmico, tá? E também para quem tem inglês básico. Então a gente faz esse trabalho da transição do ensino médio, né, a partir do segundo, terceiro ano do ensino médio, para conseguir a melhor faculdade possível, com melhor bolsa possível. Esse é o núcleo do projeto da empresa, da MC Graduation, que é fazer todo o processo para o estudante atleta. Claro que ele vai ter que entregar a nota, vai ter que entregar, no caso, se for atleta, resultado, vídeo, mas a gente organiza tudo de uma forma que a gente já entrega tudo pronto, né? A gente já sabe com quem falar nas universidades, como falar, documentação, os prazos. Às vezes a pessoa está olhando mais de uma universidade, ela está olhando 10, está olhando 15, então tem que saber o prazo de cada uma. E essa é a importância de se ter uma mentoria, né, Maurício? Porque, assim, as pessoas podem achar que é muito fácil essas aplicações, mas é muito burocrático, né? Exato. É por isso que eu gosto de usar a palavra mentoria, ao invés de usar, né, application ou até assessoria, vamos dizer assim, porque eu me vejo como um mentor, na verdade mesmo, né? Porque, assim, a gente é um trabalho que ele envolve muito além de um know-how de como fazer um paperwork para uma universidade. Você trabalha com a mãe do estudante, trabalha com o pai, com a sociedade, né? Tem que, às vezes, ter psicologia ali, você tem que trabalhar com o que cada um pode pagar também, com o orçamento das famílias, né? Com as preferências de cada um. Às vezes não dá para conseguir exatamente aquilo que a pessoa quer, daí a gente já avisa de início que é possível, que não é. É um trabalho muito responsável, até porque, como a gente falou, são os filhos, né, que é o bem mais importante da vida dos pais. Então, não é brincadeira esse trabalho. A gente, quando assina um contrato, é uma coisa muito séria, porque é o meu nome nesse contrato, que eu tenho uma responsabilidade que minha empresa tem que cumprir, que é mandar essa pessoa para os Estados Unidos. A única coisa que foge do controle hoje, vamos dizer assim, é falar, qual é o risco de não dar certo? É uma chance muito pequena de a pessoa não conseguir o visto, mas isso é raro, uma coisa que eu nem me preocuparia, é 1 em 500, assim, que não consegue um visto. Né? Então, porque mesmo que a pessoa vá mal nas provas, se ela for atleta, ela não jogue um nível bom, vamos dizer, se ela tiver a condição financeira para pagar o mínimo do que uma universidade custa, ela consegue ir para os Estados Unidos fazer faculdade, e consegue trabalhar dentro do campus. Então, a chance da pessoa que quer ir, se ela tiver a condição, infelizmente, o financeiro ele pesa, né? Porque a gente sabe que o dólar ele está alto hoje, mas contanto que a pessoa não tem uma preferência assim, eu quero ir para Santa Mônica, morar de frente para a praia, Malibu, né? Comer lagosta no almoço, assim, aí tem as escolas que são bem caras e tem as que são bem baratas relativamente, né? E tem o meio termo. Então, a gente trabalha muito com um meio termo, vamos dizer, que é o que os brasileiros, pela maioria dos nossos clientes, que eles conseguem pagar. Mas aí a gente já entra nessa questão do preço. Até então, porque o adolescente, como ele não imagina como que funciona e como é aqui, e como funciona a despesa aqui, ele tem um sonho e se o pai for na barca dele, vai pagar um sonho caro. Por isso a importância de você ter, sim, uma empresa. E foi isso que fomentou na live que eu comentei com a minha filha, principalmente, que se você tem uma pessoa que te orienta, você tem que conhecer a cidade onde é essa universidade, com quem vai morar, sim, como vai morar, porque isso é muito sério aqui nos Estados Unidos. É muito sério, Luciana, e a gente, até como um pouco do currículo da empresa, né? Eu já trabalho com isso há 15 anos e com a empresa que eu fundei em 2008 há 12 anos,
A gente já mandou estudante para mais de 300 universidades, né? Os Estados Unidos tem mais de 4.500 universidades, já mandou para mais de 300. Eu, pessoalmente, pode acreditar, já estive em 400 universidades, assim, Uau. só jogando, porque como eu joguei tênis, eu viajava todo final de semana, então eu viajava para muita universidade. E depois que eu me formei nos Estados Unidos, eu fiz muitos tours para universidades americanas. Então, eu levava muitos grupos. Agora que o dólar está um pouco alto, está um pouco mais difícil fazer a viagem, que a gente aconselha a guardar mesmo para pagar a faculdade. Mas quando o dólar estava 2 para 1, por exemplo, né, a gente fazia viagens. Eu cheguei a ficar 45 dias seguidos nos Estados Unidos, viajando no Arizona. Eu viajei de carro, para você ter uma ideia, de Los Angeles até Nova York, né? Então, assim, parando, lógico, demorou, mas eu conheci todo o meião dos Estados Unidos, atravessei o Colorado, Kansas, né? Eu conheço o meio dos Estados Unidos, eu conheço o E que Midwest, não tem nada a ver com esses Estados Unidos da Disney, de Orlando, é completamente nada a ver. diferente, completamente diferente. É, exato. Eu lembro de uma situação que eu passei no Colorado quando eu fui e que a gente não conseguia olhar o cardápio, o que estava escrito no cardápio. Porque Então, era muito diferente. Aí a pessoa do restaurante foi muito sensível e nos trouxe as opções assim para mostrar pra gente, porque é cultural. Igual falar, eu vou pedir cultural. feijoada, né, no Brasil. Quem nunca ouviu falar o que que é feijoada? O que que é feijoada? Não dá para traduzir ali, né? Então, É. essa questão cultural é sim muito importante de avaliar no momento da escolha desse lugar para estudar. Sim, é muito importante. A gente sempre alerta as pessoas em relação às faculdades. Às vezes tem um estado que ele beira mais uma religião, como exemplo, o estado de Utah, por exemplo, já é um estado que é o estado que tem o maior número de parques desertos. Eles têm aquela religião mórmon, é diferente, É. né? Então, assim, a gente já alerta em relação a alguns locais. Olha, aqui é assim, essa faculdade é assim. Tem faculdade que só tem mulher, por exemplo. Aí tem que, lógico, avisar a menina, falar, olha, pegou uma bolsa alta, mas você quer isso, Aham, né? Então tem faculdade que tem muito latino, então tem às vezes brasileiro que quer, tem brasileiro que não quer. aham, Cada um tem uma preferência. Agora eu diria assim, que quanto menos preferência ele tiver, mais chance ele vai ter de pagar menos, né? aham. Assim, quanto mais pique, né? Vamos usar já até o inglês, ele for com location, ele quiser escolher, porque tem gente que escolhe a localização, fala, olha, eu quero ir para Miami. Então ele já está abortando, praticamente tirando do plano 1.000 50%, é universidades, verdade. 2.000, né? Tem 3 para olhar daí, 4 para olhar, Pois entendeu? é. Então vamos dizer assim, quando você, dos 50 estados americanos, né? Tem estudante em praticamente 40 estados, vamos dizer assim, né? É. Tem estado que é mais deserto um pouco, por exemplo, você pega Montana, né? A cidade, tem universidades boas, University of Montana, Montana State, Aham, mas aí já é um pouco mais afastado, né? Assim, tem gente que não quer muito, assim, o pessoal às vezes prefere onde tem muita gente, por exemplo, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, aham. Tennessee, né? Georgia, Flórida, Costa Leste. Você pega o Nordeste dos Estados Unidos, tem muita faculdade boa, né? Top School, Ivy League, só que aí é muito caro, tem que ser muito inteligente para entrar, muito difícil de entrar. Tem estados que tem poucas universidades, que nem se pega, por exemplo, New Hampshire, né? Connecticut, tem estados que tem poucas universidades, né? É, Então tem, por exemplo, tem gente que liga para mim e fala, meu filho quer estudar em Portland, por exemplo. Se você simplesmente quer fazer um intercâmbio, é possível fazer isso, escolher um local. Agora, para a universidade americana, aí tem que ver, poxa, tem 2 faculdades lá. é. Seu filho tem os pré-requisitos para entrar? Ah, ele é atleta, então é mais difícil ainda entrar nessas faculdades. Então, quando a gente fala de universidade americana, ele é mais complexo, entendeu? Do que o high school, assim, ele tem mais elementos, E né? outra, que Principalmente, os Estados Unidos são 50 estados. 50 estados totalmente diferentes um do outro, com várias universidades, né? Então, sim, é um leque muito grande. Quando eu fui conversar com, né, que na verdade eu fui numa reunião de vocês no Brasil, e vocês falaram sim, assim na reunião, eu lembro do Léo, era o Léo, né? Na época eu falei bastante com sim, o Léo. Ele falou assim: sim. olha, Ótima vocês têm pessoa. que vocês que querem ir pelo esporte, vocês têm que investir pesado no esporte
E vocês têm que pensar que vocês têm que estar numa escola que vocês consigam ter boas notas, né? E aí deu um tilt na minha cabeça, porque eu falei, como assim? Não entendi, né? E aí ele explicou, ele falou, olha, porque o que que é importante? Ter um bom empenho no esporte e ter boas notas. Isso vai ter uma maior chance de conseguir uma bolsa maior nos Estados Unidos, né? E aí que eu mudei totalmente o Exato. estilo de vida da minha filha. E ela começou a fazer tênis todos os dias, por muitas horas, né? Para que ela viesse para os Estados Unidos através do tênis. E eu vejo assim, o quanto aquele momento foi importante, porque nós não temos a cultura de investir no esporte no Brasil. Né? Isso é cultural É, mesmo, né? E sendo que o é, esporte ele é muito bem visto nos Estados Unidos. Então, independente do esporte, muito. gente, aqui nos Estados Unidos, se você jogar bolinha de gude, eles dão valor. Se você joga boliche, eu tenho uma É, conhecida que ela morou muitos anos e fez com bolsa 100% pelo boliche. Você fala, como assim boliche? Né? Porque a é, gente está muito acostumado com futebol. No Brasil é é, futebol, natação e o vôlei só. Mas existe um leque, é. né, Maurício, de esporte. Existe um leque e é importante frisar para o pessoal que está ouvindo. Eu imagino que tenha muitos pais que vão, né? A gente vai deixar depois gravada no YouTube também. Pra Uhum. você ter uma ideia, tem pai de recém-nascido que me liga e já quer saber como é que faz, tal, que já estão visando uma faculdade no Esse exterior. pai é Então, antenado, é, esse pai é antenado, eu vou te falar. então assim, a coisa se tornou tão popular e ela, vamos dizer, ela se vende sozinha, né? Claro que eu vou comentar das vantagens de fazer faculdade nos Estados Unidos, mas o interesse ele já é tão grande que eu sinto os pais, eles um pouco perdidos às vezes, assim, sabe? Não sabe se tem aquele FOMO, Fear of Missing Out. Nossa, será que eu não estou fazendo alguma coisa que eu devia fazer? Eu estou perdendo de fazer algo. Então, é interessante já começar a buscar isso a partir de 10, 12, 14, já começar a fazer o inglês particular, se possível. Para quem quer ir para os Estados Unidos fazendo esporte, é importante deixar claro, não é esporte recreacional. Até dá para fazer o recreacional. Se alguém fala para mim, olha, meu filho quer jogar futebol americano recreacional e tentar uma bolsa acadêmica. Maravilha, a gente faz um processo customizado para aquilo, porque o nível do futebol americano é absurdamente mais alto que o nosso. O melhor time aqui é pior que o mais fraco de lá, e sem falar exagero. Então, dependendo do processo, a pessoa precisa jogar um nível esportivo bom, mas não quero soar que é algo tão difícil também. A gente trabalha com muita gente, vamos falar um português claro, mediano É, sim. no esporte, Uhum. que treina 2 horas por dia, 1 hora por E dia, olha, isso aí que você joga falou, 5 vezes na semana, é isso aí que você falou, né? Mas joga é federado. super Não real. pode. Eu já cheguei até a trabalhar com alguns que tinham pouco tempo de esporte, porque assim, você pega futebol, geralmente a molecada joga já desde criança, então é uma modalidade que é mais fácil encaixar lá, né? Assim, de alguém conseguir 50% de Então, bolsa, mas você porque tem sabe, muito time. Maurício, que quando a minha filha, aí começamos a fazer, ela começou a fazer tênis todo dia no Brasil, e quando chegamos aqui nos Estados Unidos, ela foi para uma escola de tênis russa. Aí ela É, chegou no primeiro torneio dela, ela falou para mim, mãe, eu não tenho chance. Eu não sou nem mediana, porque essas russas nascem com uma raquete na mão. Ela falou, por tá mais que eu me aqui. É, empenhe, por mais que eu faça, por mais. Ela... Então, aí você fala assim, como assim? Então é uma cultura realmente igual esses pais que estão preocupados desde o momento que vai ter o filho, eles não estão errados, né? É que exato. eles têm que investir sim, e quanto puder tem que fazer isso, porque com certeza vai colher os frutos. Tem o Vai colher pessoal os aqui. A frutos. sua irmã tá aqui também na live ou não? Tá, minha É a sócia trabalha Marcela, né? comigo, tá. Se ela puder ir É, respondendo, porque assim, ó, muitas pessoas estão perguntando aqui, a gente está seguindo a nossa conversa. Se a Marcela conseguir sim. responder no pessoal, Marcela, vai ser legal, porque daí não fica perdido as perguntas aí para. Eu tô vendo que até ela já está respondendo alguma coisa, eu falei, eu acho que é ela mesma que É, está respondendo. Bom, então continua sim. aí, Maurício, porque Maurício, eu vou te falar, Eu no vi, por nosso exemplo, chegou uma make-off pergunta aqui. interessante aqui do SAT do TOEFL, a gente já fala, chegou uma do vôlei, por exemplo. O vôlei, ele é uma das modalidades que mais tem bolsa para mulher, né? Porque, assim, existe uma regra nos Estados Unidos que chama Title IX, que
Porque o esporte, o futebol americano dá muita bolsa para homem, é exclusivo, masculino. Então, como dá muita bolsa para homem, tem que compensar as bolsas e ser justo com as mulheres, e eles dão mais bolsa nos outros esportes. Sim. Então, o tênis vai ter mais bolsa do que homem, a natação tem mais bolsa para mulher, isso na maioria dos times. E o vôlei é uma modalidade que a gente até fez uma planilha do vôlei com todos os contatos, precisa ver o trabalho que deu. Porque são mais de 2.000 universidades assim que tem time com vôlei, né? Então, quando eu visitava a Universidade Americana alguns meses, alguns anos atrás, né, que eu ia com mais frequência, tinha treinador que ficava desesperado em saber que eu era brasileiro. Poxa, quero saber se você tem alguém do vôlei, porque eles sabem que o nível aqui é alto. Mas o feminino no vôlei é bom. Tem algumas peculiaridades em relação a ir para os Estados Unidos, que daí customizadamente a gente vai conversar com cada um. Mas o vôlei, especificamente, que perguntaram aqui, para mulher é sensacional. Agora, para homem tem poucos times. Assim, tem praticamente 100 vezes menos times. Sem brincadeira, tem muito menos time para homem. Assim, é uma liga compacta para homem, assim, no vôlei masculino. Agora, o feminino, para menina que joga vôlei, tem muita bolsa, tá? Só que aí as meninas têm que saber se preparar também, né? Que nem perguntaram aqui do SAT, do TOEFL. A gente falando dos pré-requisitos. Então, o que precisa para ir para os Estados Unidos para fazer faculdade? Vamos falar assim. Se for atleta, precisa ter nível competitivo. Tá? Se não for competitivo, isso a gente avalia por vídeo, por conversa com o pai, porque às vezes a pessoa manda um cadastro pra gente e fala, eu jogo vôlei, basquete, tênis, golfe, joga tudo, então assim, provavelmente nenhum ela é boa o suficiente para bolsa. Né? Então tem que ser um esporte que a pessoa treina já há uns 6, 7, 8 anos. No esportivo é assim. Agora, no acadêmico, que eu acho que é a maioria dos casos aqui, aí você, logicamente, não precisa ser bom no esporte. Você pode jogar um esporte recreacional dentro da escola, um clube, um intramurals, né, que é aquele mais recreacional. Só que aí, para você ir pelo acadêmico, o que você precisa? Você precisa ter notas muito boas. Não que o atleta não precisa também, mas quem vai através do acadêmico e quer conseguir bolsa, a gente já fala do caso para quem não tem inglês, para ir para a escola mais barata sem bolsa. Tá? A gente já explica isso. Mas para quem quer ir para uma universidade já muito conceituada, com uma bolsa acadêmica, essa pessoa precisa ter uma média do ensino médio alta. Tá? Isso é importante frisar, que é o primeiro ou terceiro ano do ensino médio, ela precisa ter uma média alta. Então, acaba sendo um paradoxo, porque a pessoa quer fazer um colégio forte, por exemplo, em São Paulo, um Santa Cruz, né, um colégio desse nível, só que aí é difícil ela ter 8 e 9 de média, dos 3 anos, ela tem 6, 7, aí já não é uma média muito boa. E o primeiro pré-requisito da bolsa acadêmica é a média escolar, que é o GPA. O GPA é de quanto? O GPA, você tem que ter, vai de 0 a 4. Sim. Né? Que seria uma média ponderada aqui do Brasil, que dá para a pessoa fazer, né? Comparando, né? Fazer uma média ponderada até 10, fazer comparativa até 4 nos Estados Unidos, que vai de 0 a 4. No mínimo 3, no mínimo, tá? Mas de preferência 3,5, ou seja, um aluno 8,5, 9, tá? Assim, porque daí também, vamos dizer, é quase que uma obrigação você ser um excelente aluno, no caso. Se você quer fazer faculdade nos Estados Unidos e você não é atleta, você tem de manhã, tarde e à noite só para estudar, vamos dizer assim, né? Então é praticamente uma obrigação você ser um aluno A. Né? Você tem que pensar assim, você quer ir por bolsa acadêmica, você está entre os 10% melhores da sua sala de aula, vamos dizer, sua sala de aula tem 50 alunos, você está entre os 5 melhores, ou pelo menos entre os 10 melhores? E aqueles certificados que recebe na escola, todos são importantes guardar, né, Maurício? Isso daí eu vi que o quanto é importante guardar para quando você vai fazer ser avaliado nessas aplicações, né? Eles levam muito em consideração o quanto você é envolvido com volunteer, com esporte, mas também com esses certificados, né? Isso é um peso. Isso, Luciana. Então, na verdade, as universidades top dos Estados Unidos, que fazem aquela admissão holística que eles falam, né? Que olham muito a parte do trabalho voluntário,
muito que você vai colocar na redação, até se você passou um trauma na sua vida, o que você fez para superar, isso conta muito. Mas aí a gente está falando do nível top 50 dos Estados Unidos, que é um nível top 100 mundial. Ou seja, aí você tem que ser o melhor aluno da sala de aula. Uhum. O segundo, aí a gente está falando do nível de universidade, que é a USP é MIT, 100. MIT. A gente está falando. Esse nível de universidade é uma outra conversa, tá? Daí a gente tem que, já na primeira ligação que a gente faz com o pai e mãe, a gente já identifica se tem perfil para isso ou não, tá? Para esse tipo de universidade é mais importante ainda esse tipo de coisa, trabalho voluntariado, né? Experiências de vida e tudo. Deixa eu só... Agora, por um nível muito bom, só para complementar essa parte, por um nível muito bom de universidade, vamos dizer assim, tem gente que acha que se você não for para uma top 100 dos Estados Unidos, você não está indo para uma boa. Você que mora aí, você sabe. Você pode ir para 300 do ranking da US News, 800 do ranking do US News, vai estar na frente da Unicamp no ranking mundial. Sim, sim. Entendeu? Então você pode ir para o ranking, assim, seguramente você vai para uma universidade espetacular. Essas universidades, você não precisa ser o primeiro da sala de aula. Você pode ser o quinto, décimo, né? Mas aí você precisa ter um TOEFL, por exemplo, de 0 a 120, 80, 90. O SAT, que é o Enem americano, de 1.600, precisa ter 1.100, 1.200, 1.300. Tá? Você tem que ter pontuações acima da média, né? Você não pode ser médio. Se você é médio, vamos supor, tem gente que é médio no inglês, médio no esporte e médio no orçamento, vamos dizer assim. Não tem problema com muita gente que é mediano. Tem gente que às vezes é fraco no esporte, ótimo no acadêmico e orçamento médio, tranquilo, sabe? Assim, tem esses três fatores, que é o acadêmico, aí no caso para quem é atleta, o esportivo, para quem não é, não tem problema nenhum, e aí tem claro, a parte financeira, que não tem como não falar, que é importante também para determinar para onde você vai. Porque, infelizmente, né, assim, quem tem uma condição melhor pode escolher mais. Não é que quem não tem uma condição tão alta não possa ir, tá? Porque tem escola desde 13 mil dólares por ano até as mais caras que você sabe, 50, 60, tem, né? A gente já fala de custo, a gente já fala uma média daí das bolsas. A gente já entra, né? Eu acho que já deve ter pergunta aí sobre o pessoal tem muitas coisas. Porque, olha, gente, eu vou falar. Eu com o Maurício, nós ficamos um tempo antes de começar a live conversando, não dá vontade de parar. É igual você sentar na mesa da cozinha com café e o bolo de fubá, e você quer ficar perguntando e perguntando, porque ele tem muito... Ele tem uma paixão pelo que ele faz. E quem é apaixonado pelo que ele faz, ele te cativa, né? E tem um compromisso e responsabilidade muito grande. Então, assim, ficar falando com você aqui é incansável, né? Mas vamos só... Tamo junto. Quanto precisar, estamos aqui para tirar as dúvidas. O pessoal está perguntando uma coisa aqui, eu vi aqui, passou uma pergunta, eu achei interessante. Para que idade são esses intercâmbios? Isso aí eu tive bastante pergunta na caixinha também. Tá. Bom, vamos falar como eu fiz aquele curso de... Só lembrando, eu fiz high school 6 meses, eu fiz 1 mês também, né, na Califórnia, quando eu tinha 16 anos, e eu fiz a faculdade inteira depois dos 18 aos 22. Então você tem essas 3 oportunidades. Você pode fazer um high school de 6 meses, de 1 ano, quanto você quiser. Você pode fazer 1 mês, é algo que eu aconselho muito, às vezes porque a pessoa está, vamos falar português claro, está apertado financeiramente, né? E sendo bem sincero, eu, na minha opinião, né, porque eu sou bem transparente em relação a isso, vale mais a pena você gastar com uma faculdade boa do que você gastar um valor enorme, às vezes, não que não vale a pena o high school, mas tem gente que às vezes faz 3 anos de um high school muito caro e depois não tem condição de pagar uma faculdade boa porque gastou tudo, já aconteceu isso, entendeu? E o que conta mais no currículo, na minha opinião, acho que na maioria dos empregadores, tanto americano, brasileiro, é qual universidade você fez. No entanto, os Estados Unidos nem ligam qual high school você fez. Claro que tem alguns que são top, que já tem alguma parceriazinha, mas em termos de Brasil... Você fazer um high school mediano ou você fazer um high school top, o que importa é a média. As faculdades olham objetivamente a média. Importante deixar claro. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa não quer fazer um high school lá porque é novo. Tem que olhar essa questão também. Eu fui com 15,
olhando hoje para trás, eu me julgava um pouco jovem, assim. Eu acho que 15 anos você não tem uma identidade ainda formada. Às vezes tem pessoas que são mais velhas, que estão lá, pode influenciar um pouco. Você, né? Às vezes você tem que morar com um treinador, você não sabe muito bem, às vezes, o esquema que você vai, né? É casa de família. Então, assim, eu, sinceramente, eu não faço high school. Eu tenho pessoas que eu posso indicar para quem tem interesse em high school, mas o meu foco ele é a universidade. Eu posso falar com o proprietário do high school que eu fiz, muita gente me pergunta, é todo dia me pergunta de high school. Né? Eu posso falar o que compensa, o que não compensa. O que eu sempre aconselho, Luciana, é quem acha que às vezes vai gastar muito no high school, ou mesmo que vai gastar pouco, mas fala, eu não quero ir para o interior da Dakota do Sul pagando pouco, por exemplo. Pega um mês, sabe? Faz esse esquema de Los Angeles que eu fiz, vai para um lugar legal, atraente. Pô, vou pegar um mês em julho, que é férias lá, que é minhas férias aqui, e vou para São Francisco, por exemplo. Pega um lugar super badalado. Sonho dos Eu já fui 6 vezes para lá, não tem como não gostar. Acho que se não gostar de São Francisco, né, assim, é ou o sul da Califórnia, né? Que nem, poxa, vai para San Diego. Se a pessoa falar que entre São Francisco e San Diego, se ela falar que ela não gostou de nenhuma das duas, Santa Bárbara, não gostou, aí não tem lugar dos Estados Unidos que ela vai gostar. Então pega um lugar bem legal, né? Vai, faz um mês, Flórida também, né? Boca Raton, Miami, aí Orlando. Ou vai para um lugar totalmente diferente. A gente tem muita gente que não quer, a maioria quer Flórida e Califórnia. Impressionante como brasileiro, né? Eles querem Flórida e Califórnia. E quando é atleta é mais difícil para esses lugares, que é mais competitivo, mais complicado. Quando você quer ir só para estudar, daí facilita mais para a Flórida, que nem tem muita bolsa acadêmica na Flórida, por exemplo, para quem quer. Então, aí, por um custo razoavelmente bom, né, a Flórida. Tá? Então, o High School tem essa opção, que daí eu posso passar contato de pessoas de extrema confiança, que eu tenho parceria, que fazem o High School. Tá, que manda para fazer o que a pessoa quiser. Eu quero escolher a cidade, dá para escolher a cidade. Eu quero, que nem eu te falei, tem a Monte Verde, que a gente tem parceria com o Jaime Oncins, que é renomado no tênis, né? Para quem quer jogar, e lá tem futebol, tem todos os esportes, inclusive a Stephanie Tomita, que foi a estudante atleta nossa, jogou tênis, ela trabalha lá. Eu sei. Né? Eu sei. Então, o Jaime, inclusive, está agora com uma temporada de tênis para quem vem passar um tempo aqui, que está fechado para o Brasil, né? Mas o Jaime faz, ele até está fazendo, o Jaime também é nosso amigo, e ele está fazendo uma semana de tênis intensivo aí. E é isso daí, não precisa passar aqui muito tempo, vem passar um mês, igual eu tô vendo o pessoal falando, mas um mês vai aprender inglês. Mas, gente, é tipo um test drive para ver. De manhã e à tarde. Você pode fazer aula intensivo, né? Manda o seu filho, por exemplo, com 15 anos, 1 julho, aí volta para cá, faz intensivo com um professor particular, faz um curso de inglês. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém porque eu não tenho parceria, mas assim, eu sei que, por exemplo, Cell Lab são escolas, né? Red Balloon, essas que são as melhores, né? Outras aí que devem ter que são muito boas, né? Ou até mesmo um professor que já prepara especificamente para o TOEFL, para o SAT, que eu posso passar contatos de pessoas que preparam para isso mesmo. As minhas filhas fizeram tem a Virginia Tenter. As minhas filhas fizeram cultura inglesa e eu não achava. Cultura inglesa é outra que eu não mencionei, sem querer fazer propaganda, mas são escolas que a gente sabe que são boas. Quando vem alunos dessas escolas, né? Pode ser às vezes IAGES, e qual mais tem? Tem FIS, tem vários. Quando ela completou um curso de inglês, o pai liga e fala, olha, ele completou o inglês, ele já foi para os Estados Unidos, já se virou bem lá, gosta de estudar, daí a gente já vê, poxa, um potencial para ir bem no TOEFL, né? Ir bem no inglês do SAT, né? Então, é alguém que já pode se diferenciar nessa questão das notas. Agora, quando o pai fala, meu filho não gosta de estudar, né? Meu filho repetiu de ano, não é muito a praia dele estudar. É bom quando é transparente, é sincero, porque daí a gente já sabe o que é melhor. Fala, olha, então é melhor talvez esse caminho, porque daí ele vai começar numa universidade assim para pegar gosto pelo estudo lá, tudo, e pegar o inglês. A gente já mandou gente, Luciana, para você ter uma ideia, teve um menino, faz muito tempo já, tá, que eu mandei ele, é Matheus, é de Piracicaba,
tá? Pelo futebol. Ele não falava nada em inglês, acho que nem hello ele conseguia falar. No entanto que o visto dele foi aprovado, só que na segunda vez, porque a primeira ele ficou tão amarelo que ele não conseguia nem falar o nome dele, pra você ter uma ideia. Tadinho. Aí a pessoa negou porque falou assim, olha, ele não tem condições nem de pegar um voo doméstico. Aí precisamos de uma carta da escola falando, ó, vai ser recepcionado, pego pela mão, porque o menino realmente, nossa, hoje você vê 10 anos, 12 anos depois, ele só posta inglês no Facebook, inglês fluente, É, e fluente. Então, o jovem. E outra, né? Se você coloca imerso, porque é muito diferente. O pessoal pensa assim, é que a gente tem essa leitura aí do Brasil. Ah, vai fazer uma horinha ali de tênis e acabou, uma horinha de... Não é, gente. É uma coisa pesada. Que eu é, lembro que as minhas filhas ficavam sem comer o dia inteiro. Eu levava marmita de comida porque não podia sair do treino. Era muito pesado aqui no high school. Era muito pesado. Tinha dia que eu levava é, comida para todos os jogadores. Eu falava pro treinador: você vai matar esse povo porque eles não param para comer. Não pode parar. Não pode parar. Então, o exato. ritmo é muito diferente. E é só O inglês. esportivo é isso. É até legal estar falando com você, Luciana, porque você tem filha que jogou, independente de ser tênis, qual esporte seja, tá, Aham. pessoal? Por exemplo, tem pessoal do futebol, eles são literalmente alucinados para acordar às 5 da manhã, correr sem parar, jogar futebol o dia inteiro. Então eles querem, a maioria do futebol, ele quer ir de qualquer jeito para os Estados Unidos, não importa que lugar que é, ele quer treinar o dia inteiro, ele quer ser profissional, é um público diferente, por exemplo, né? E se o treino for super puxado, eles adoram. Tem tenista que é assim também, golfista. A minha Tem filha da gente que natação, já... a minha filha da natação, ela fez parte do. Porque aqui em casa tem uma regra que todo mundo. Elas têm que estar num esporte. Porque aqui são seasons, né? Tem Sim, temporadas de esporte. E sim, aí sempre. Então a minha filha mais nova, ela faz o natação, o tênis e faz o vôlei. Porque a gente sempre quer ela envolvida no esporte. legal. Mas assim, a natação já chegou a ponto dela vomitar de tanto nadar. Eu É sei, eu já assim, vomitei em ninguém treino tem lá dó, não. O também. pessoal ali em volta. Eu não ficava, não ficava junto, porque a gente, como mãe brasileira, a gente é meio galinha, choca aqui, falar, ai, coitadinha. Então, para eu não fazer isso, eu não ia nos treinos, não participava, eu falava, deixa. Esse professor, é que aqui chama coach, né? Ele sabe o que ele tá É, fazendo, né? Então, é assim, muito sim, forte aqui. E sim, vai ter uma imersão com o americano. Porque mesmo que tenha pessoal ali que seja brasileiro, o professor, o coach, ele vai ser um americano e ele não vai deixar ficar falando em português. Ele vai sim incentivar para você exato. falar o inglês. Então, eu penso que essa imersão ela é super válida, sim. E o que é importante também mencionar, Luciano, nesse caso, que nem a gente falou, até para não assustar alguns, né? Porque tem o treino, por exemplo, Michael Phelps fez faculdade nos Estados Unidos, né? University of Michigan, né? Gustavo Borges estudou nos É, Estados aham. Unidos, né? Você tem atletas do tênis, por exemplo, que jogaram no University of Tennessee, o cara não era nem o primeiro do time, o Sandgren, Thomas Sandgren, e ele fez oitavas do US Open, do Australia Open. Então, tem esse nível, né, pesadíssimo da Divisão 1, né, que os 50 melhores times, o nível é profissional mesmo, por exemplo, tanto na natação. Natação, futebol, a base deles é a Divisão 1 dos Estados Unidos. Uhum. Só que aí, vamos lembrar que tem a 2 e tem a 3, né, e não muda o acadêmico, na Aham. verdade. Tem muita 3 que é top 100 dos Estados Unidos. Você pega universidades igual a MIT, é 3. Ou seja, não vamos falar que o tênis do MIT é fraco, pelo amor de Deus. É um tênis muito bom, porque é uma top da 3. Mas tem 3 que é nível recreacional, praticamente. Aham. Né? Tem 2 que o nível é muito alto, por exemplo. Você pega a Barry University, em Miami, né? O Shaquille O'Neal jogou basquete lá, pra você ter uma ideia. Então é um time fortíssimo. Agora, tem divisão 2, por exemplo, que é 150 do ranking. Então, aquela pessoa que treina 2 horas por dia, joga paulista só, ou paranaense, ou estado que ela tá, né? Ela não treina 8 horas por dia, ela treina 2 horas por dia, joga competição no final de semana, tem um inglês bom, uma condição financeira razoável,
consegue ir também, tá? A gente trabalha com muita gente que é na média. Importante deixar isso claro. A gente manda, a grande maioria de quem é atleta vai para É que 2, a média né? A grande maioria. para a leitura, porque assim, ó, quando uma pessoa chega na universidade americana, eu tô te falando estando aqui, eu acho que Sim. 70% dos alunos de high school não fazem faculdade. Só Sim. 30% ou menos vão para as universidades. Então, é muito pouco para o tamanho dos Estados Unidos. Quando ele pega um aluno que se empenha, não importa em qual universidade ele esteja, mas ele é um bom aluno focado, que desempenha, o olhar para ele vai ser diferenciado. E ele provavelmente vai sair dali já com um emprego. Não é assim, Sim, Maurício? sim. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu já tive donos de empresas aqui, por exemplo, que trabalha com o mercado Bitcoin, por exemplo, que empregou um estudante atleta nosso, gostou tanto dele que ele entrou em contato comigo para perguntar se tinha outro estudante atleta, ou seja, ele queria um estudante atleta, porque sabe que o cara tem rotina, a menina, né? Tem que ter disciplina, né? Tem que acordar cedo, acaba às vezes sendo mais difícil você ser estudante atleta do que você ser um estudante lá. Só que, claro, se você for estudante num top school, aí você também vai ser pesado, né? Ou seja, tem para todo mundo. Se a pessoa é atleta, ela tem divisão 3, que é um pouco mais fraca do que a 2, que é um pouco mais fraca do que a 1. E aí tem o Junior College também, que é até um pouco mais fraco do que a 3. Então, tem nível para todo mundo. Às vezes a pessoa tem um nível acadêmico sensacional e joga basquete. Aí eu falo, puxa, você sabe que o basquete nos Estados Unidos, o nível de faculdade é nível profissional. Tem mais audiência na ESPN, um jogo de Duke contra a North Carolina, do que a NBA. Às vezes, Então, assim, não tem como, a gente fala, você teria que estar jogando profissional aqui no Brasil, por exemplo, você conseguir alguma coisa. Agora, o que ela pode fazer? Ir com uma bolsa acadêmica, né? E aí jogar um basquete que a gente chama de club, né, que você deve ter ouvido falar. A gente tem o nível varsity. Vamos colocar o varsity é o nível mais forte. Tem a divisão 1, a 2, a 3. Aí tem o clube. O clube, ele também tem técnico, também tem treino, ele também viaja para jogar. Reservas, né? É como se fossem os reservas do time, assim, numa linha. Na verdade, eles não fazem parte do varsity, tá? Eles treinam com um time separado. Ele até pode bater bola com o varsity. Mas o varsity tem muito mais obrigação, tem que entregar resultado, tem bolsa. O clube não tem bolsa para o clube, né? Ele pode pegar uma bolsa acadêmica, que nem, por exemplo, o handball. Handball é um esporte que tem procura, mas infelizmente até hoje não tem bolsa para handball. Né? Que nem tênis de mesa, tem pouco time. Então, o que a pessoa faz? Ela vai com nota alta para uma faculdade com bolsa acadêmica e joga um clube tênis de mesa que vai ser bom. Aí tem um outro nível ainda, que seria o nível mais baixo, que é o intramurals. O que é o intramurals? O intramurals é, por exemplo, os caras da minha faculdade que jogavam tênis comigo no time e jogavam basquete de brincadeira, só que jogavam bem, eu nem participava, porque você sabe que americano batendo bola no chão é igual brasileiro chutando bola, né? Qualquer americano joga um basquetinho. Eu nem participava, porque o bicho pegava. Mas é o intramural, daí tem bolim, tem xadrez, tem clube de tudo. Esse é o intramural. Então, a gente tem esses casos de quem vai para estudar nos Estados Unidos, eu quero participar do intramural de xadrez. Maravilha. Aí é dentro da universidade. Esse pode ter um amistoso fora, às vezes, mas o clube, ele já joga, viaja, ele já é mais organizado, tem treinador. E o varsity, ele recebe dinheiro e dá bolsa. Esse é o nível que daí a pessoa precisa estar treinando 2 horas por dia no esporte que ela faz e ser de um bom rendimento. Agora, né? Precisa ter um bom rendimento esportivo. Deixa eu falar de uma coisa com você, Maurício. Qual é o seu papel nessa comunicação entre eu, mãe ou eu sendo uma pessoa acadêmica querendo ir para uma faculdade e a faculdade? Como que é esse trabalho de intercâmbio? Qual é a sua função? Certo, perfeito. Vamos falar do acadêmico, então. O que a gente faz? Primeiramente, a gente faz uma reunião, né? Que a gente está até disponibilizando aí para o pessoal do Bate-Papo em Orlando.
Ah, pessoal a partir dos 14 anos, né, de preferência, porque senão aí é muito novo ainda, né? Mas aí 45 minutos para a gente conversar e ver o perfil de cada um. Aqui a gente está conversando de uma forma mais geral, mas é muito importante identificar o perfil, aham. ver a parte do orçamento de cada um, falar, olha, tem universidade que custa de tanto até tanto, ver as preferências, né? Então, primeiro a gente faz esse diagnóstico, vamos dizer assim, um raio-x do que é a pessoa, o estudante, né, no caso, Uhum. o tempo que essa pessoa tem de preparação, então a gente monta um calendário daí específico para aquela pessoa, de quando ela vai fazer as provas. Já vamos entrar em mais detalhes, explicar as provas, que eu vi que teve pergunta aqui. Tomara que o Instagram não derrube a gente, viu? Pessoal, manda Não, daí é coraçãozinho. só chamar de Manda novo. coraçãozinho aí, Porque que daí o Instagram não derruba a gente. Se mandar coração, ele é um assunto permanece. que leva no mínimo, para explicar bem, 1h30, 2 horas, né? Porque senão, né, leva para ficar bem explicado, né? Uhum. Aí, o que é esse trabalho da mentoria nossa? Principalmente é ajudar os pais e os alunos a conseguir a melhor universidade, tá? Com a melhor bolsa possível ou a melhor universidade, não precisa ser a melhor bolsa de todos, mas a melhor universidade que ele queira, tá? Então, como que a gente faz? No ano que antecede a formatura do ensino médio, vamos dizer, quem está no segundo ano do ensino médio, já é bom estar fazendo um particular. Daí eu tenho escola de inglês, parceria que eu posso estar indicando, para estudar especificamente para o TOEFL, para o SAT, porque não adianta fazer o inglês só geral mais daí. Quem já está no segundo ano já tem que começar, porque já entrando um pouco nas provas, o SAT tem muito texto em inglês, né? Então a pessoa tem que começar a ler, pegar firme no inglês. Tem matemática, que é um pouco mais fácil matemática, né? Que você sabe, matemática dos Estados Unidos é um pouquinho mais fácil que aqui. Mas já tem que começar a se preparar para essas provas, para daí quando saírem as notas, a gente já ter uma ideia e já passar para os pais o que dá para conseguir de universidade com aquelas notas. Quais seriam as que vale a pena mandar um application daí, porque assim, é uma mentoria individualizada para cada escola, porque cada escola pede um documento, pede redação, tem escola que pergunta quem é você, tem escola que pergunta, tem 5 redações perguntando o que você fez na sua vida. Aham. Então a gente ajuda, a gente lê as redações, né, a gente recebe redações que a gente vê que o estudante não pôs praticamente nada de esforço, outros que capricharam, a gente dá ideia, a gente manda exemplos de redações de alunos que entraram em UCLA, que entraram em Purdue, né, que entraram no MIT para fazer MBA, por exemplo, que entraram no California Tech. A gente tem estudantes praticamente University of Florida. Então, dependendo da escola que a pessoa quer aplicar, vamos supor, ela quer aplicar para South Florida, que é bem legal aí do lado em Tampa. É uma que muita gente quer e tem bolsa boa, Bastante né? gente E é vai vir pra cá. estadual. Aham. Então baixa, a gente manda vários, assim, já mandou muitos para South Florida, porque é uma cidade boa, é difícil pegar clima bom nos Estados Unidos, e lá tem clima bom, né? Porque 99% dos lugares faz frio, e tem bolsa boa. Então a gente geralmente fala, olha, pelo que você tem de média, a gente já pode tentar nessa. Uhum. Bolsa acadêmica nos Estados Unidos é muito first come, first get. Você tem que aplicar cedo. Então não adianta ficar boiando, chegar em cima da hora, chega em março, já quer ir em agosto, fala, olha, só para agosto do ano que vem agora. A gente Isso é faz um muito trabalho, verdade. eu perco um cliente, mas não arrumo um problema para mim, sabe, Luciano? Sendo bem sincero para você, em primeiro lugar é ter paz, né? Em Isso. segundo é viver do que a gente faz. Então, a gente orienta direitinho, fala, olha, você está super atrasado, não dá. A não ser que você queira ir para um junior college, por exemplo, Aham. que é uma universidade que não pede prova, ou a gente dá um outro caminho também. Mas para a bolsa acadêmica, que acho que a maioria aqui vai estar visando, né? Tem que ter um GPA alto, tem que aplicar cedo, tem que fazer o processo para várias, porque não adianta você fazer uma mentoria para uma escola só. Vai que não é admitido, não consegue E bolsa. Então essa, a gente faz por umas então, 4, entendeu? Assim, esse raio-x que você precisa fazer, essa conversa, é onde a gente está fazendo essa parceria pessoal com a MC Graduation, que ele vai fazer esse atendimento com vocês via Skype. Então, essa é a sim, parceria que nós estamos fazendo. Por quê?
Vimos que temos realmente pessoas interessadas e comprometidas aí, querendo investir nos filhos ou mesmo em si mesmo. Então, foi essa conversa que eu tive aqui com o Maurício, e aí a gente alinhou isso. Ele falou, não, quem vier do bate-papo, eu vou fazer um atendimento personalizado aqui via Skype, Claro. e eu vou fazer esse raio-x, porque às vezes também, gente, a gente imagina uma coisa que não é viável para a gente naquele momento, mas a gente pode sim se capitalizar para um outro momento. Mas assim, já conheceu Exato. a MC Graduation e fala, olha, eu tenho de objetivo isso agora para fazer. Você tocou num ponto muito legal, Luciana, que é essa parte da parceria, de customizar, de conversar com cada um, porque às vezes alguém aqui ficou com a impressão que é muito difícil ou que é muito fácil, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa ter esse contato mais personalizado com os familiares, com as famílias, porque as famílias também estão no projeto, né, no processo, né? Sim. Elas são as Então, responsáveis por essas escolhas também, né? exato, e eles precisam de um apoio, de um suporte, porque fazer tudo sozinho, para você ter uma ideia, eu tenho um livro no Amazon lançado, né? Como eu te falei, Uhum. né? Ensinando tudo como faz, na verdade. Está lá lançado, né? No Amazon Põe vários, em aí, espanhol. Marcela, põe o nome do livro dele pra gente falar pro Só pessoal. que muita gente lê, para você ter uma ideia, tem gente do Japão que comprou, Dinamarca, eu lancei recentemente, né? E só que tem muita gente que vê e fala, puxa, mas esse trabalho que dá todo, eu gostaria, os pais também trabalham, né? E os estudantes também têm que ir para a escola e tirar notas boas e fazer inglês. Então, imagina você fazer um processo para 5 universidades, cada uma pedindo um documento numa data, cada uma pedindo para você entregar uma redação numa data, a pessoa fica à beira da loucura, sinceramente. Eu já peguei mãe que estava assim, nossa, eu preciso do seu serviço agora porque não estou conseguindo, sabe? Eu preciso de ajuda. Exato. Então, sinceramente, vale a pena, não precisa nem ser a minha mentoria, pode ser outra, de outras empresas, mas uma mentoria nesse sentido, porque assim, é a vida do filho de vocês, né? Que faculdade que ele vai. Às vezes você tenta fazer tudo sozinho, só que você vai gastar US$ 10.000 a mais que se você tivesse contratado uma assessoria, você ia pagar, ia valer muito mais a pena, né? Você ia ter gasto muito menos, porque pensa, por exemplo, nossa, se eu tivesse contratado uma empresa, eu ia ter conseguido US$ 10.000 a mais de bolsa, vezes 4 anos, US$ 40.000, vezes 5, R$ 200.000, né? Então, assim, acaba sendo até no-brainer, e fora o trabalho que dá, a angústia que dá de você. É um mundo tão grande e complexo que você ter alguém te direcionando vale muito a pena, porque assim. Pode parecer um pouco mais fácil quando você contrata uma mentoria, porque a gente já conhece a selva, né, Pois onde a é. gente está, né, o caminho das pedras, e vai encurtar muito para quem é atleta, para quem é estudante. Ó, às vezes a pessoa manda uma É um lista. labirinto, para falar bem a É um verdade. labirinto, é um labirinto. Sinceramente, sozinho, se eu não entender sobre o assunto, eu não sei como eu ia fazer, eu ia para qualquer lugar. E aí você ia sempre ficar pensando, puxa, se eu tivesse contratado uma mentoria, para onde eu poderia ter ido, que bolsa, que propostas. A gente dá muitas propostas, né? Assim, então, ajuda a escolher a universidade, são várias conversas. Tem muita gente que tem dificuldade na hora de escolher também, né? Então, a gente põe as pessoas em contato com responsáveis do admission, se no caso atleta com E treinador, auxilia como. muita gente. Se cair a nossa live, pessoal, nós vamos parar essa e vamos começar outra para a gente terminar a nossa Isso, conversa. começa outro. Mas deixa eu só falar uma questão aí. Muita gente procura no YouTube, no Google. Aí, como eu entro numa universidade. Olha, eu vou falar, gente. É Não vai horrível. conseguir, porque eu moro aqui nos Estados Unidos. As minhas filhas, elas estão imersas no high school. E eu vou te falar, mesmo tendo, aqui que se chama counselor, né? Mesmo tendo todas elas, elas sofrem. Não é fácil, é muito burocrático, é muita prova, é muita redação, igual ele falou. Os caminhos, assim, você fala assim, é um labirinto. A hora que você acha que você vai chegar no final, ele fala, não, ó, vai parar a mesma live. Então, a hora que eu terminar aqui, eu vou derrubar, a gente começa outra. A hora que você fala assim, tá chegando no caminho, chega ali e fala, não, volta, porque tem outro pedaço. Não é fácil. Não é fácil.
Então, ó, pessoal, eu vou terminar essa live e vou abrir outra, tá bom? Vocês voltem conosco aí. Muito obrigada por vocês estarem juntos. Aí tá muito bacana a interação. A Marcela tá sendo bárbara aí, ajudando. Porque senão ia ficar louca, Marcela. Valeu, Marcela. Loira, Marcela é parceira também. Já tá aí há 12 anos, firme e forte. Se loira, eu ia ficar doida daí. Espera só um pouquinho, gente. A gente já volta na live, tá bom?